Então estamos hoje aqui começando um projeto com o apoio do Sindbares para falar sobre o universo do delivery. A ideia, a proposta aqui é gerar conteúdo rico e de fato aprofundar em temas polêmicos, complexos, com o objetivo principal de apoiar os associados e quem pretende entrar nesse universo. Estou muito animado, né, de poder falar do que a gente tem esse conhecimento sobre o delivery. A gente já trabalha há muito tempo com isso e aí tenho sempre a percepção que muitos empresários, muitos empreendedores do ramo de restaurante ficam com receio de entrar para esse braço, né, que é o delivery, e a gente podendo falar um pouco da nossa experiência, eu falar da minha, o Guilherme da dele, para encorajar os donos de restaurante para entrar nesse mercado junto com a gente e um pouquinho de conhecimento que a gente tem, poder contribuir com vocês para encorajar cada vez mais vocês entrarem nesse mercado. Então a nossa intenção aqui é um papo sem frescura, sem cortina, é falar o que precisa ser falado, é levar, de fato, compartilhar o conhecimento que nós adquirimos com muito sacrifício, com muita dor. Acho que é um negócio sem limites, né? E eu acho que, acima de tudo, também é algo que a gente espera, assim, que seja contributivo, né? Que tenha uma relação direta com quem escuta e aí esperar aí essa resposta de vocês em relação ao conteúdo que vocês querem escutar, que a gente possa abordar e aprofundar. Então, é isso. O legal de falar assim, sobre o universo do delivery é porque a gente tem hoje um grande oceano azul, né? Eu acho que esse mercado de delivery vive um oceano azul com a entrada desses novos players, desses grandes players, né? As duas chinesas, né? Então a Kita junto com a 99, aí você tem a própria Rappi, né? Também com investimento milionário. Então, somado o investimento dessas três empresas no mercado brasileiro, a gente tem 7,6 milhões de reais serão investidos no mercado. Então é um mercado em transformação, é oportunidade para quem já está, é oportunidade para quem quer entrar. É de fato um momento incrível para falar de delivery, para falar de modulações, para falar de experiências, para falar sobre o que pode, sobre o que não pode, sobre como fazer, como não fazer, né, que gatilhos que você pode implementar na sua operação para poder entregar performance, entregar uma experiência bacana para o seu cliente. Isso é legal porque assim, a gente vem com uma visão complementar aqui, né? Tanto eu como eu e João Vitor, né? Que é o João Rocha, né? Então, assim, eu tenho um conhecimento aprofundado com o last mile, com a estruturação da operação logística, visão de processo. O João é um player do mercado, um cara que nasceu com o Disque Entregas, né, cara? Assim, então, ele viveu todo o processo de transformação, especialmente no momento pandêmico, né? Então, assim, ver a construção desse mercado com o período pós-pandemia, que ninguém acreditava que seguiria em curva crescente, e de fato ele está em curva crescente. A chegada desses players, acho que movimenta o mercado, né, João? E eu acho que é legal tu deixar essa visão sua aí sobre a experiência, né, do quão a cozinha, o processo produtivo, essa atenção, essa relação com o cliente, ela impacta na experiência final, né, que é o cliente recebendo o pedido em casa, né, João? Sim, e hoje já impacta muito com a chegada dos novos players. Nós vamos ter que se preparar mais ainda para que esse impacto se torne realidade, porque nós não vamos falar só de iFood, né? Tá chegando players, os chineses aí, a 99 Food, a Kita, igual você falou, que são monstruosos fora daqui, né, cara? E aí o restaurante ele vai ter que se preparar para receber eles. Porque hoje, eu tendo um aplicativo, o iFood, é uma coisa. A partir do momento que eu começar a ter mais de um na minha operação, eu vou ter que estar muito mais atento a essa questão do processo que você falou, o processo interno. Porque também não vai adiantar eu querer abraçar tudo se eu já não tenho um processo bem definido internamente. Então, isso vai gerar um momento de maior atenção para os restaurantes. Eu vejo que está todo mundo assim, feliz com a chegada dos novos players, mas ninguém está se atentando de como vai ter que ser essa organização. O pessoal já está fazendo o cadastro, e isso é muito legal, já está esperando, só que eu preciso ver a minha capacidade produtiva, se eu vou aguentar atender, principalmente se eu tiver salão, né? Então, isso é um negócio que é legal, a gente acender o alerta vermelho para
essa questão da organização, mas é importante fazer uma ressalva sobre, né? Porque tudo na vida é planejamento. Claro. Então eu acho que se está vindo, se já existe um comunicado formal de que estão entrando e vão investir, né, bastante dinheiro, Exato, cara, que eu queria chegar. já começa a planejar. Então eu acho que já antecipa os fatos aí, já se organiza para esse momento. Muito embora... Mais um motivo, né? Mais Exato, um motivo para que os restaurantes se aplumem aí no mercado de delivery e fiquem atentos com isso. Sim, aí você tem os integradores, né, cara, que você opera, né? Você tem sistema lá, então é a escolha do melhor sistema para quem não contratou, para quem já contratou, é escolher o sistema certo, que já é integrador, que certamente vai ter essas plataformas todas ali, as vitrines, né? Então as vitrines de venda no digital, então já vão estar integradas dentro do sistema, que você nesse sistema gerencia estoque, gerencia processo produtivo, né? Então, mas o planejamento eu acho que é o que vai ditar muito disso, desse momento, para isso não ser um desafio muito grande, né? Porque quando você fala em oportunidade, não dá para estar fora, é diferente, né? Eu acho que a modelagem é diferente, não dá para estar fora. E eu acho que você falou um negócio muito legal que é o iFood. Eu acho que a gente precisa tirar esse estigma, né, de relacionar o delivery com o iFood, né? O delivery é hoje mais uma vitrine, né? Passa a ser mais uma vitrine. Exatamente. E é importante que isso seja assim, né? Que a concorrência ela qualifica o mercado, ela cria oportunidades, ela traz igualdade, ela traz benefícios para todos os envolvidos, não é só para o player que está entrando. Então o estabelecimento tem benefícios que serão colhidos da concorrência, o entregador, né, que é o grande protagonista de tudo isso, cara, vai colher os benefícios, os parceiros, né, então a gente como operador logístico vai colher os benefícios. Então assim, o restaurante é uma questão de se planejar para estar, né, porque não estar, não, eu acho que não pode existir a possibilidade, mesmo porque tem um monte de benefício, né, taxa reduzida, né, pelo que a gente já estudou aí sobre a Kita, sobre a 99, sobre os movimentos que estão sendo feitos. Então, assim, são coisas incríveis, né, que podem ser esperadas desse novo momento do mercado de delivery no Brasil, com a chegada dos gigantes, né? É a maior do mundo, né, João? É a maior do mundo, os caras são muito fortes, principalmente em tecnologia, pelas pesquisas que eu fiz, até das coisas que eu já falei assim no meu Instagram, e a gente conversa muito sobre isso também. Os caras, eles não estão vindo de brincadeira. Os caras estão vindo com investimento pesado e principalmente em tecnologia os caras são muito fortes. Então tá gerando uma expectativa muito grande nos restaurantes e também nos entregadores, né, cara? Que igual você falou, a concorrência vindo, nós esperamos, restaurante, que isso melhore para todo mundo. Logicamente que tem as questões que eu comecei falando aqui, que é preciso se preparar para isso, né, até para levar uma experiência de qualidade para o cliente, mas até os entregadores que prestam serviço lá para mim, através da Nexa, que eu converso, está todo mundo esperando realmente, que é mais uma oportunidade para eles também gerarem renda, né, cara, e fazer o trabalho autônomo deles. E nós, como restaurantes, estamos muito animados e cada vez mais se preparando para que, com a chegada desses novos players aí, a gente possa agregar dentro de um sistema só, igual você falou, para a gente fazer um serviço de qualidade de parceria, né? Porque agora, cara, vai cair vou pedir um iFood, vou pedir... Não, o delivery agora vai ser meio que dividido. Chegou outras empresas, então... E o monopólio também não é bom para ninguém, né, cara? Assim, que seja o momento do cliente falar assim, vou pedir um Frangolândia, vou pedir que seja um Foods, vou pedir um Pizza Hut, vou pedir um Sushi Trip, vou pedir, lembrar da marca, né, cara? Eu acho que pode ser um momento, inclusive, que chegue a isso, né? Falando de transformação. E você entrou num tema muito legal, cara, de falar, que é sobre sistema. Isso, porra, é incalculável o quão a gente pode entrar nesse tema aí, mas assim, pelo que a gente até estava batendo essa bola antes, né? Mas pelo que a gente já estudou, cara, a Kita é um super app, né, cara? Então, cara, os caras vêm com esse sistema, com cardápio digital, operação para gerenciamento do processo produtivo, para tráfego pago, para o sistema de gestão do restaurante. Então, não é um concorrente que vem para ser concorrente no posicionamento digital, né? É um cara que vem para concorrer no posicionamento do food service brasileiro, cara. Então, eu acho que isso vai ser um movimento transformador. E outro ponto é essa questão
da inclusão, né? Que eu acho que não dá para falar de negócio sem falar de inclusão social. Eu acho que toda grande empresa e toda pequena, qualquer empresa, precisa pensar na necessidade da responsabilidade social, né? Então, Com quando certeza. a gente inclui novas pessoas, eu acho que precisa crescer a malha de entregadores. Pra gente sair dessa dor de final de semana, dor de domingo de chuva, de dia de chuva, então precisa aumentar o quantitativo. E aí eu acho que isso pode ser uma grande oportunidade, né? Pela celeridade para aprovação de novos cadastros, pela necessidade, né, desse player na entrada dele, na chegada dele no mercado. E isso vai ser incrível, cara. Se a expectativa está nas alturas, se eles forem seguir o que foi feito em outros países, né, como Arábia Saudita, Hong Kong, cara, a gente pode ter expectativas de fato nas alturas sobre essa entrada, sobre expectativas para o restaurante, né, em relação a crescimento, né? Você tem depoimentos, público, aí qualquer um pode entrar e dar um Google aí, ou ir no GPT lá e perguntar né, como foi a entrada da Kita nesses países. Então você tem depoimentos de estabelecimentos que cresceram 100% em 7 meses, 9 meses. Aí você tem estabelecimentos que tinham 8% da sua receita no delivery e em 2, 3 meses já estavam com 15% da sua receita no delivery, vendo um crescimento, né, contínuo da curva de crescimento do delivery. Então a experiência é legal. E eu acho que o principal é o ponto, né, que é sair desse conceito de que tem que ser volumetria, vende muito, vende muito, vende muito, vende muito, vende muito, não se preocupa com processo produtivo e qualidade. Eu acho que é olhar o processo como um todo, pensando em margem, porque a taxa reduz, o custo reduz, fica bom para todo mundo, né? Então vira a famosa fábrica de felicidade, né? Então é a oportunidade para o pequeno, né, de ser visto, né, de não ter que gastar rios de dinheiro com cuponagem para poder aparecer na tela do celular do cliente, né? Então assim, eu acho que de fato a gente pode ter expectativa elevada com a concorrência, não é o fato só da Kita ou da 99, mas eu acho que a Kita ela vem ditando algumas regras que o mercado atual precisa se redesenhar para poder continuar competitivo, né? Então isso vai ser incrível, cara. Eu acho que a gente vive, é o que eu falei no começo ali, é um oceano azul, né? É oportunidade para quem já está, é oportunidade para quem quer entrar, desde que tenha planejamento. Sim, e as notícias que a gente tem é que a Kita vai vir com uma taxa de intermediação bem menor, pelo que parece, do que o iFood cobra, né? E aí, se a gente for falar dessa taxa, a gente fala da 99, a 99 Food ela já começou a operar em Goiânia e o slogan dela é meio, para os restaurantes, é isso, que não cobra taxa de intermediação, né? Mas assim, eu tive lendo o contrato, pesquisando também, não é muito assim. Então eu também preciso me atentar, ler o contrato onde eu vou entrar. Não estou falando para que ninguém não entre, não é isso. Mas que eu tenha a percepção aonde eu estou entrando. Então, pelo que eu estou sabendo, pelo que eu li também, com a chegada da 99 Food, é uma outra forma de cobrança. Por exemplo, as primeiras 10 entregas ou 7 entregas que o meu restaurante fizer para um cliente novo, parece que dessas 10 entregas, 3 primeiras, o restaurante que vai subsidiar essa entrega para o motoboy. Então já é uma taxinha ali. E me parece que essa taxa que é cobrada não é repassada 100% ao motoboy. Então aí, teoricamente, é aí que está a taxinha da 99 Food. Tem que entender. Eu acho que tem um ponto só porque senão a gente não volta nele, que você falou, e eu acho legal, porque é para a gente linkar aqui com quem está apoiando o projeto, né, que é o Sindibares. E aí quando você fala assim da questão de quando você... Uma coisa é o que a gente vê na internet, porque de fato é um anzol, né, o cara vai ali, faz um post, põe um tráfego pago nisso, e aí tem ali as informações que vão pescar a atenção. E isso, beleza, estratégia, e tá legal, tá tudo certo, não tem problema nenhum. O problema tá em quem não lê o contrato. E acho que é um ponto que é legal a gente falar, é que, cara, os associados do Sindibares, cara, podem contar com esse apoio jurídico, né, cara, de buscar ali uma leitura, né, sumarizada desse contrato para entender de fato aonde está pisando, né, cara, e ver o que de fato impacta, o que é, o que não é. Eu acho que isso é importante ficar claro aí para quem for associado, já é associado, né, cara, então não deixe de procurar, né, cara. Não, com certeza, e usar esse braço aí do Sindibares, que é o braço jurídico, né, e com certeza, e quando a gente fala nisso, não é para desencorajar, mas sim para que a pessoa mesmo se atente aonde está entrando, para ver se vai aguentar cobrir os gastos que aquele aplicativo está impondo de uma forma ou de outra.
E os caras, cara, eles estão em Goiânia, começaram lá por achar que é uma cidade demograficamente muito bem alinhada para o delivery, e me parece também que eles têm uma malha de entregadores em Goiânia muito grande, que já é da 99, que é de transporte, né, humano, de tipo Uber assim, e eles começaram por lá, e assim, fazendo proposta para restaurantes, os restaurantes exclusivos do iFood, porque quem é exclusivo do iFood, existe uma taxa, um valor de quebra de contrato. E esses valores são valores altos, 300 mil, 400 mil, 500 mil, depende da demanda do restaurante. E a 99, pelo que me parece, eles estão pagando essa multa, cara. Para quê? Para manter uma semi-exclusividade. Pelo que eu fiquei sabendo também de informações assim, concisas, que a semi-exclusividade é o quê? Tudo bem, eu vou pagar, se sua multa contratual de exclusividade com o iFood é 400 mil, eu vou pagar isso ao iFood, mas eu quero você só para mim, a própria 99 e o iFood, impedindo que a nova chegue, como a Kita, por exemplo. Só que também isso está gerando muita polêmica e diz que alguns restaurantes também não estão sabendo como fazer isso e está perdendo drasticamente a visibilidade no iFood. Mais uma vez eu ressalto a recomendação de procurar o apoio do jurídico do Sindibares para entender esses movimentos, aonde faz sentido, para tomar a melhor decisão. A gente tem que ter, né, assim, um posicionamento de empresário nessas horas, né? Claro. Então porque existe uma euforia muito grande, cara. Exato. Né? Então, e aí a gente meio que decisões precipitadas, né, cara? Eu acho que é hora de entender todo o movimento. Aqui ainda não começou, existe uma previsão, até onde eu sei, essa previsão era para iniciar a operação em setembro, na Zona Sul de São Paulo. Me parece que isso vai para novembro, eu não sei, assim, com parece que saiu essa semana, que é novembro. De detalhes, falar o porquê, né, assim, mas a gente falando de um cenário Brasil, os caras estão falando de estar em 1.000 municípios até o final de 2026. Então, cara, eles não vão brincar. Até onde eu sei essa questão de São Paulo, né, da entrada deles. E aí o que é legal, assim, né, que a gente está aqui no Espírito Santo, né, a Nexa, ela tem a operação em São Paulo, tem a operação consolidada no Espírito Santo, e o Espírito Santo nunca teve nesse eixo de entrada de grandes players, né, e aí a gente já vem com uma missão de expandir pro Espírito Santo inteiro. Isso, cara, assim, não é uma missão, isso pra mim cara, é mais do que missão. É um sonho, é um sonho desafiador. Pra mim, eu vou falar que é coisa de Deus, assim, sabe? Porque é poder levar essa oportunidade do digital para quem não tem, porque, assim, a gente... E aí eu falo assim, as ironias do destino, né? Até tava conversando isso com meus sócios, cara, as ironias do destino. E também com o Renan, que a gente começou um movimento com o Sindibares de rodar o interior capixaba para falar de posicionamento digital, para falar do delivery, né? E porra, isso é muito legal. Até então, os Sindibares tinham um posicionamento analógico, assim, né? De focar no off, né? Na alimentação fora do lar. E aí ver esse movimento da presidência dos Sindibares de levar tanto o conhecimento e a importância de tudo que está debaixo do guarda-chuva dos Sindibares para quem quer se associar, levar esse conhecimento do digital, cara, o quão isso pode incrementar no orçamento final ali mensal do restaurante, a gente levar esse conhecimento, cara, assim, sabe, com alavanca de expansão, cara, isso vai ser incrível, cara, porque os caras vêm com investimento, os caras vêm com transformação, com taxas mais baixas, então eu acho que isso vai ser uma oportunidade incrível e vamos fazer o mercado se desenvolver, vamos trazer coisas novas. Mas eu acho que é isso, cara, assim, o movimento é incrível, o momento é incrível, o delivery tem hoje um cenário propício para crescimento, para expansão, para transformação. É de fato hora de, mais do que nunca, coisas que a gente já vem falando há um tempo, né? Então é hora de olhar para dentro de casa, sabe? De fazer o dever de casa, de olhar para o processo produtivo. Não tenho dinheiro para investir em consultorias, em processos, cara, mas essa organização ela não precisa de ter o processo descrito. Não estou falando que não tenha que ter, mas não precisa ter. Eu acho que se você tiver um entendimento do que é necessário, você cria gatilhos, cria tabelas, e aí do que é necessário para fazer, né, uma pré-organização para o início de um dia de operação, né?
gatilhos mínimos para o processo produtivo no dia, que hora que eu aumento o tempo para não criar frustração com o cliente, né? Então, aumenta para 1h30 seu tempo de entrega, né? Pô, mas aí eu não vendo, cara, mas não adianta você botar que é 35 minutos e entregar em 50, entregar em 1h10, né? Então, assim, ter o entendimento da minha capacidade de produzir para saber o que eu posso vender entregando experiência. Eu acho que qualquer coisa que você venda acima da sua capacidade de entregar experiência não é legal. Não é legal, porque te furta marca, risco de imagem, né? Exato, cara? até porque você falando nisso, é bom a gente alertar os associados também que isso é tipo uma pegadinha, né? Às vezes vem muita gente falando, abaixa o tempo que você vai ter mais visibilidade. Isso, falando de iFood, isso já foi assim, hoje não é mais, até porque hoje tem o iFood Anúncios, né? Tem a localização de onde você está com o restaurante. Existem alguns itens que entram antes aí do próprio tempo e até da taxa de entrega. Eu acho que o ponto, João, né, não é de coração, assim, não é olhar pro iFood, cara, assim, eu acho que o ponto é o momento, sabe? Tipo, a importância da organização, do controle, da atenção ao processo produtivo, do foco na experiência do usuário e a gente mostrar essa ideia, sabe, do que está chegando. Então, se as pessoas não se organizaram, se o mercado foca em vender volumetria, incentivar a volumetria, meu irmão, é hora da gente passar a mensagem de que as pessoas precisam pensar diferente, saca? Para ter um posicionamento diferente. Eu acho que a mensagem tem que estar mais nessa linha aí. Hoje o aplicativo, a gente pode até falar, a gente não sabe como que vai vir aqui ter a 99, questão da inteligência artificial, do algoritmo, mas no iFood, pela experiência que eu tenho, às vezes você acha que você vai ganhar mais visibilidade e se eu não tenho a capacidade produtiva, já falei isso aqui outras vezes, eu vou acabar, foi o que você falou, eu vou colocar lá 20 minutos, vou chegar em 50, 60 minutos, e aí o iFood ele vai estar tendo essa percepção que eu não sou capaz de cumprir com o tempo que eu estou prometendo e nos outros dias o meu delivery não vai ser legal. Eu vou insistir nisso, cara, assim, porque é mais o que o algoritmo vai entender, e aí eu vou falar multiplataforma, né? Não é falar de um ou de outro, é mais o que o algoritmo vai entender. Eu acho que assim, a gente... É hora de quem está no segmento, de quem já opera e quem quer operar, entender a capacidade produtiva. Entendeu? Exato. Assim, até onde vai a sua capacidade produtiva. E não é no ensaio, é no horário do pico. É aí que dita a regra. Então, no pico da janta, o quão isso compromete a tua capacidade produtiva, o quão isso dilata o teu tempo, para você entender essa relação e conseguir fazer esse elástico ali, sabe? Durante a operação. Por quê? Eu vou insistir nesse ponto. Porque se a gente for olhar para o que aconteceu em outros países, fala-se em crescer, em dobrar o volume de vendas em 3, 4 meses. Então, se não é sobre algoritmo, é sobre uma informação real de operações que não são direcionadas. É pro todo, é por estar na plataforma. Então, se eu não fizer o dever de casa agora, enquanto não começou, cara, quando acontecer, de fato, aí eu acredito que tenham penalizações por você não cumprir o que você vende. E aí, pensando na cultura chinesa, cara, os caras são honrados, né? Os caras têm compromisso com as coisas. E em todos os segmentos que eles estão, se a gente for fazer uma leitura, cara, os caras têm compromisso. A palavra se cumpre, né? Então, assim, se você fala, que acho que é diferente do algoritmo hoje, do mercado que a gente está, E aí eu tenho vários clientes que são assim, cara, que prometem, vendem lá em 35 minutos, entregam 1h10 e deixa o pau torar, porque o foco é na volumetria. No outro dia ele vai perder venda de uma forma ou de outra. E aí, olhando para essa cultura, cara, eu acho que as pessoas precisam fazer esse dever de casa, de fazer a organização interna para estar alinhado com essa cultura. E aí, por quê? Porque eu acho que ninguém deve parar de usar o iFood. É uma grande vitrine e vai continuar sendo uma grande vitrine, mesmo que esses players cheguem e tomem uma fatia do mercado, que é natural que aconteça. Sim. A gente não sabe em que proporção, mas o iFood vai continuar sendo uma excelente ferramenta. Cara, é um dos melhores, pelo menos do que eu já vi, ainda não vi, o da Kita, é um dos melhores sistemas que eu já vi de gerenciamento para posicionamento digital, funil de venda. Cara, quem não sabe usar aquilo ali, fica até um convite, né, de fazer o contato, porque a gente tem ali um núcleo de mentoria para isso, né, para ensinar, porque o objetivo é fomento. Né? Então, assim, a nossa mensagem cara, a gente precisa que o estabelecimento prospere.
né? Então, precisa, que por vários aspectos, né? Sejam Sim. eles sociais, sejam eles econômicos, né? É o objetivo, a nossa missão de movimentar o meio, né? Então, cara, assim, o ponto não é sobre o iFood, é sobre o mercado, sabe? Sim. Então, se a gente ficar preso no algoritmo do iFood, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. E eu acho que o momento agora é a oportunidade de se reinventar, de se redesenhar para estar preparado para o que pode vir. Pode ser que não venha como a gente está falando, mas já existe um desenho, existe um estudo que foi feito. A gente não está aqui falando de coisas que a gente acha, a gente está falando de coisas que a gente viu, que a gente leu, que a gente buscou depoimentos de pessoas, de players, de grandes redes. Pô, tem depoimentos de McDonald's, depoimentos de Pizza Hut, de KFC nesses países. Então, assim, a gente está falando de coisas que são consolidadas, estruturadas e validadas, né? Então, assim, é difícil de que isso não aconteça assim no Brasil. É claro que outro ponto que eu e você estava conversando antes que é o desafio cultural brasileiro. Então, pô, a Arábia Saudita, cara, você tem uma questão linear sobre a questão étnica, cultural. Na Coreia, a mesma coisa. Cara, aí agora a gente está falando do Brasil. A China, a mesma coisa. Agora a gente está falando do Brasil. O Brasil tem uma diversidade cultural absurda. Então, na cidade de São Paulo, você vai ter os nordestinos, os sulistas, né, os gringos, entendeu? Então, cara, assim, gente da África, dos Estados Unidos, da Europa. Então, a diversidade cultural, ela emprega um desafio muito maior. E isso é para o Brasil inteiro. Então, assim, beleza. Mas, olhando para a realidade dos números, dos fatos, cara, é hora de fazer o dever de casa, se organizar, pensar em processo, né, fazer o deverzinho de casa e garantir que vai estar bem posicionado nesse momento do Oceano Azul. É hora de nadar sem arrebentação, sem onda. Com certeza. É que quando a gente fala de iFood, porque é o único que a gente tem como parâmetro, né? Esses outros precisam chegar para a gente ter outros tipos de parâmetros para a gente poder falar. Mas e como você falou sobre a questão do mercado, o que você acha sobre a questão, por exemplo, já existe um mercado de delivery no Brasil, né? Existe um mercado instalado. Esse mercado hoje, o iFood, acho que 90% é dele, né? Você acha, a sua opinião, que com a chegada da 99 e da Kitá, eles vão expandir esse mercado ou eles vão pegar uma fatia do iFood? Você acha que tem espaço para o nosso país, para o Brasil, crescer em mercado de delivery com a chegada deles? Uma expansão de mais pessoas sabendo o que é delivery, mais pessoas pedindo delivery, ou eles só vão vir tomar já o espaço do iFood? Eu acho que você fez uma pergunta excelente, cara. Eu acredito que sim, só que eu não vou responder agora. Eu acho que isso é um tema bacana para um outro episódio. Para um outro episódio, sim. Eu tenho pensado muito nisso, Você fez a pergunta, cara. Eu tenho pensado muito, muito nisso. Também tenho minha opinião. Vou segurar aqui para a gente falar na próxima, então. Eu acho que isso é... E aí, quando você... Vamos deixar para a próxima. Que eu queria sobre essa questão da Kita, me parece que eles são muito especialistas nesse tempo de entrega, cara. O que você já está conversando com eles? Assim, eles prometem mesmo um tempo e eles chegam naquele tempo. O que você assim está sabendo sobre isso? Cara, porque assim, a 99, a gente falou um pouco aqui, está chegando com essa taxa de intermediação zero, fazendo promoções absurdas, 99 centavos, subsidia grande parte do prato para o restaurante, tal. O iFood a gente já sabe como que trabalha, já foi falado aqui. E aqui, ela vai chegar, a gente sabe, né, que tem algumas outras... Então, mas deixa eu te falar. Outros fatores, mas... Isso assim, vamos fazer uma linha do tempo. A tua pergunta anterior, que eu falei que é um... Sim, eu acredito, mas isso aí é a linha do tempo da resposta da pergunta que você fez. Vamos deixar isso para o próximo episódio, que a gente vai falar de uma coisa contínua, sabe? Eu acho que... porque é muita coisa para falar, cara. É uma pausa, até breve, né? Então, sim, agradecer aí o apoio do Sindbares para encampar esse projeto, para colocar esse projeto de pé. A gente planejou isso por muito tempo. E aí, gratidão. Acho que essa parceria tem tudo para dar certo. A gente acredita muito na nossa capacidade contributiva. Muito obrigado, Sindbares. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Muito obrigado a quem vai assistir. E nos encontramos em breve. Esperamos vocês no próximo episódio com mais assunto relevante sobre delivery.